O mal não surge de repente. Ele se esconde nas sombras, silencioso, esperando o momento certo para se revelar. Às vezes, começa pequeno. Um olhar, um gesto, uma mentira dita sem remorso. Outras vezes, explode com uma violência tão brutal que o mundo inteiro é forçado a olhar para ele. Crimes não nascem apenas da raiva. Muitos são friamente planejados, com pessoas calculando cada passo como peças em um tabuleiro macabro. Esses crimes não deixam apenas corpos para trás. Eles deixam cicatrizes invisíveis, no medo das testemunhas, no silêncio das famílias e na mente daqueles que ousam investigar. Cada crime conta uma história. Alguns começam com uma simples mentira, outros com uma promessa quebrada, e alguns com algo ainda mais banal, um pedaço de papel ou uma caixa deixada na beira da estrada. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar em duas histórias reais, separadas por décadas e milhares de quilômetros. Histórias diferentes, mas igualmente perturbadoras, onde o silêncio e a violência deixam marcas que o tempo não conseguiu apagar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas crime, é a face mais sombria da natureza humana. Boy in the Box. Em 25 de fevereiro de 1957, na periferia de Filadélfia, uma caixa de papelão revelou um segredo que levou 6 décadas para garantir um nome. Um menino nu, espancado, sem identidade. O mundo o chamou de Menino da Caixa. Por 65 anos, era apenas um rosto em panfleto. Esta é a história de como a ciência e a persistência deram a ele um nome, e como muitas perguntas ainda permanecem. No final de fevereiro de 1957, 2 homens cruzaram com aquilo por coincidência e com reticência. A primeira pessoa a encontrar a caixa foi John Stachowiak. Ele ficou com medo e não disse nada à polícia. Dias depois, o estudante universitário Frank Guthrum parou para procurar um coelho que fugia para o mato e encontrou uma caixa de papelão. A caixa era usada para embalar os berços da marca JCPenney. Dentro, envolto de um cobertor xadrez, estava o corpo de um menino. A criança aparentava ter entre 4 e 6 anos, pesava cerca de 13 quilos e media aproximadamente 90 centímetros. Estava nua, com o cabelo cortado recentemente, tufos de cabelos colados ao corpo e unhas aparadas. Havia sinais de banho recente, como se tivesse tentado limpar a vítima antes de descartá-la. O menino apresentava desnutrição severa, múltiplas contusões e cicatrizes cirúrgicas no tornozelo e na virilha e uma cicatriz em L sob o queixo. O legista concluiu que a causa provável da morte foi trauma contundente. A polícia logo começou a investigação, em 26 de fevereiro de 1957. Coletaram impressões digitais e vasculharam a área. 270 recrutas da academia revistaram o mato em busca de pistas. Encontraram alguns objetos soltos. Um boné de veludo azul, um cachecol infantil e um lenço de um homem com a letra G bordada. Nenhum levou a uma identificação. O Philadelphia Inquirer imprimiu 400 mil panfletos com a imagem do menino. Foram anexados a contas de gás e espalhados por toda a região. A cidade olhou, ninguém reconheceu. A divulgação foi massiva. A polícia chegou a exibir o corpo em uma funerária, esperando o reconhecimento. Também reproduziram uma fotografia pós-mortem colorizada da criança, vestindo-a como teria sido em vida, e distribuíram amplamente. Ainda assim, nenhum parente apareceu. Apesar de todos os esforços da polícia de encontrar parentes ou conhecidos da criança, tudo foi em vão, e os trabalhos ficaram para os legistas. O legista notou sinais muito específicos, além de múltiplos hematomas. Haviam evidências de procedimentos médicos anteriores, cicatrizes de natureza cirúrgica no tornozelo e na virilha, e uma cicatriz sobre o queixo. Isso sugere que em algum momento a criança foi submetida a intervenções médicas. O estômago continha restos de feijão cozido. Os dedos estavam enrugados por terem sido molhados, detalhes que mais tarde se tornariam pontos centrais em relatos posteriores.
As impressões digitais foram coletadas, mas não bateram com nenhum cadastro da época. Algumas teorias marcaram a investigação, como a teoria do lar adotivo. Um investigador chamado Remington Bristol perseguiu uma pista, um lar adotivo a cerca de 2,5 km do local do achado. Bristol contou com a ajuda de uma médium, que, segundo ele, indicou a casa. Bristol encontrou um berço idêntico ao que cabia na caixa e cobertores semelhantes aos usados para embrulhar o menino. A hipótese: uma enteada teria escondido uma gravidez, o menino poderia ter morrido acidentalmente e o corpo descartado, para evitar escândalo. Apesar dessas coincidências, não houve prova direta que ligasse aquela família ao crime. A investigação daquele lar foi encerrada. Segunda teoria: Marta. Em fevereiro de 2002, uma mulher chamada apenas de Marta apresentou um relato chocante. Afirmou que sua mãe havia comprado o menino, mantido e abusado dele por 2 anos e meio. Segundo ela, certa noite o garoto vomitou feijão no jantar. Detalhe esse que coincide com o achado no estômago anteriormente pelo legista. Ele foi espancado até ficar semiconsciente. Morreu durante o banho. A mãe teria cortado seu cabelo e, com a ajuda de Marta, descartado o corpo. A polícia achou a história plausível em pontos concretos, pois ela descreveu informações que só o legista sabia, mas esbarram em problemas. Vizinhos negaram a presença de qualquer criança na casa na época, e o histórico psiquiátrico de Marta colocou dúvidas na credibilidade de seu depoimento. A confissão nunca foi verificada completamente. Vale destacar que o detalhe do feijão foi algo conhecido apenas pelos investigadores, não foi divulgado para o público. Então, como Marta sabia que feijão tinha sido sua última refeição? Outra teoria é a do tráfico infantil. Os investigadores levantaram teorias alternativas, desde tráfico infantil até a possibilidade implícita de que a criança tivesse sido criada como menina. Hipótese do forense Frank Bender, que desenvolveu um retrato forense com cabelo comprido, baseado nos tufos de cabelos encontrados. Em 2013, 2 escritores trouxeram uma pista que apontava para Memphis. Amostras de DNA foram solicitadas, mas quando comparadas, não houve correspondência. O caso permaneceu frio por décadas, mas nunca morreu. Em 98, o corpo foi exumado para extrair DNA. Grupos amadores como Doi Network e WebSleuths trabalharam independentemente, enquanto genealogistas amadores e profissionais tentavam traçar parentes pelo DNA. Em agosto de 2018, Barbara Ray Venter, a genealogista que ajudou a identificar o Golden State Killer, começou a aplicar técnicas de genealogia genética no caso. Essa abordagem cruza perfis de DNA com árvores genealógicas públicas para encontrar parentes distantes e remontar a linhagem. Era a tecnologia que podia finalmente quebrar o silêncio. Finalmente, em 30 de novembro de 2022, a polícia de Filadélfia anunciou que a genética investigativa havia encontrado parentes e que a identidade do menino havia sido descoberta. Em 8 de dezembro de 2022, a criança foi identificada publicamente como Joseph Augustus Zarelli, nascido em 13 de janeiro de 1953. Segundo os investigadores, Joseph tinha vários parentes vivos, incluindo irmãos. Seus pais já haviam falecido. A identificação abriu uma nova frente: usar essa árvore familiar recém-mapeada para investigar suspeitos e circunstâncias do assassinato. O menino foi originalmente enterrado como indigente. Em 1998, com a extração do DNA, ele foi exumado e depois reencontrou um lugar mais público no cemitério Ivy Hill, em Cedar Brook. A lápide passou a ostentar inscrições e, com o tempo, a comunidade tratou aquele túmulo como um memorial, deixando flores, brinquedos e lembranças. Para muitos, ele deixou de ser apenas um caso. Tornou-se uma criança lembrada. Mas tem algumas coisas que ainda não sabemos. Identificar Joseph não respondeu às perguntas centrais. Quem o maltratou? Por que ninguém o reclamou? Onde estavam seus pais? A genealogia abriu caminhos, famílias, parentes, mas também levantou questões. As pistas que permanecem ativas hoje incluem verificação detalhada dos parentes identificados e seus contatos durante os anos 1950, reexame dos registros médicos locais
que expliquem cicatrizes cirúrgicas, qual hospital, qual procedimento, reinvestigação de casas e fazendas próximas ao local do achado, o lar adotivo investigado por Bristol, por exemplo, revalidação no depoimento de Marta à luz dos novos dados genealógicos. O Menino na Caixa inspirou programas de TV, episódios ficcionais e dezenas de reportagens. A história virou uma referência sobre casos sem nome, um lembrete do poder do trabalho investigativo coletivo e da genealogia genética. Mesmo assim, o caso questiona o limite entre curiosidade pública e respeito às vítimas. O que começou com uma caixa descartada, terminou com um nome: Joseph Augusto Zarelli. A verdade sobre sua morte ainda dorme em documentos e memórias. Este caso mostra duas coisas claras. A ciência pode devolver identidade, e a justiça ainda depende de lembranças, registros e da coragem de quem ainda sabe alguma coisa. Se uma caixa de papelão esquecida atormenta e levanta muitas dúvidas, imagine um pedaço de papel. Nele, escrito que você vai morrer. Esse é o caso de Tchalino Sanches. Rosalino Sanches Félix nasceu em 30 de agosto de 1960, em Las Flechas, uma pequena comunidade rural de Sinaloa, no México. Uma região conhecida tanto por sua beleza natural, quanto pela violência ligada ao narcotráfico. Tchalino era o mais novo de 8 irmãos. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 6 anos, deixando a família na miséria. Desde cedo, ele aprendeu que naquela terra, sobreviver exigia muito mais que sorte, exigia coragem. A história de Tchalino foi marcada por tragédias. Aos 15 anos, sua irmã foi violentada por um homem da região, e Tchalino decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele caçou e perseguiu o agressor, o matou a sangue frio. Naquela noite, Rosalino morreu, e nasceu Tchalino. Com o sangue derramado, Tchalino se tornou um alvo. Ele fugiu para Tijuana, onde se envolveu com o contrabando de imigrantes ilegais. Logo depois, atravessou clandestinamente para os Estados Unidos, em busca de uma nova vida. Mas Tchalino carregava consigo algo mais perigoso que qualquer arma: sua conexão com o mundo do crime e as histórias que ele trazia de Sinaloa. Chegando nos Estados Unidos, ele fez de tudo. Lavou pratos, vendeu carros e até traficou pequenas quantidades de droga. Mas foi após a morte de seu irmão, Armando, em 1984, que Tchalino encontrou um novo propósito: transformar dor em música. Seu primeiro corrido, recordando Armando Sanches, foi o início de uma lenda. O corrido é um estilo de música mexicano que conta histórias do narcotráfico em geral. O estilo era cru, diferente, quase selvagem. Suas letras não eram inventadas, eram relatos reais de homens valentes, traficantes, criminosos e violentos, cujas histórias ele imortalizava em sua música. Logo, suas fitas cassetes se espalharam como fogo pelo sul da Califórnia. Tchalino vendia suas gravações no porta-malas do carro, enquanto se apresentava em batizados, festas e casas noturnas. Era a voz dos esquecidos, o cantor dos foras da lei. Mas a fama no mundo de Tchalino não era sinônimo de segurança. Quanto mais suas músicas se espalhavam, mais inimigos ele fazia. Em janeiro de 1992, tudo explodiu. 25 de janeiro de 1992, Plaza Los Arcos, Coachella, Califórnia. Mais de 400 pessoas estavam presentes para ouvir Tchalino cantar. Entre a multidão, um homem chamado Eduardo Galegos, sob efeito de álcool e heroína, pediu para ouvir a música El Galo de Sinaloa. Segundos depois, Galegos subiu ao palco e abriu fogo contra Tchalino. 4 disparos atingiram Tchalino, 2 deles no peito. O caos tomou conta do salão. Em legítima defesa, Tchalino reagiu, mas, acidentalmente, acertou um espectador inocente. Ao final, 10 pessoas estavam feridas e uma delas morta. O tiroteio só aumentou a fama de Tchalino. Agora, ele não era apenas um cantor de corridos, ele era um sobrevivente, uma lenda viva,
que viveu na pele tudo o que cantava, mas a lenda e a fama tinham um preço. Após o tiroteio, Tchalino começou a temer por sua vida. Ele distribuiu suas armas entre amigos e vendeu os direitos de suas músicas para garantir a segurança da família. Então, veio a noite de 16 de maio de 1992. Durante uma apresentação em Culiacán, no estado de Sinaloa, onde nasceu, alguém da plateia entregou a Tchalino um pequeno pedaço de papel, um bilhete que, segundo testemunhas, parecia conter uma ameaça de morte. As câmeras capturaram o momento em que ele lê a mensagem. Seu semblante muda. Ele amassa o papel, respira fundo, limpa o suor e continua cantando. Dá pra ver em seu olhar que alguma coisa o incomodava. Ele sabia que algo iria realmente acontecer. Após o show, já na madrugada, Tchalino deixou o local com seus parentes e amigos, mas no caminho foi interceptado por homens armados em Suburbans pretas, no estilo de carro. Identificando-se como policiais, eles exigiram que Tchalino fosse com eles. Sem opção, ele entrou no carro e desapareceu na noite. Na manhã seguinte, 2 agricultores encontraram seu corpo próximo a um canal de irrigação. Ele estava vendado, com marcas de cordas nos pulsos e 2 tiros na parte de trás da cabeça. O rei do corrido havia sido executado. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem matou Tchalino Sanches. Alguns dizem que foi vingança, outros, um cartel poderoso, silenciando alguém que sabia demais. Após sua morte, Tchalino não desapareceu. Sua música se espalhou ainda mais, transformando-o em um mito. Ele se tornou a voz eterna dos que vivem e morrem nas sombras. Joseph e Tchalino, 2 pessoas que viveram vidas muito diferentes, mas foram silenciadas da mesma forma, pelo poder da violência e pelo peso do silêncio. O primeiro, um menino que nunca teve voz. O segundo, um cantor cuja voz era forte demais para o mundo que o cercava. 2 crimes, 2 histórias, 2 lições sobre a face mais sombria da humanidade. Agora me conta, você acha que Tchalino sabia que aquela seria sua última apresentação? Ou o bilhete foi apenas uma coincidência macabra? Teria o cartel mexicano culpa nisso? Ou seria algum caso de vingança? E Joseph, seria alguma das teorias apresentadas a correta? Comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, explorando crimes reais e mistérios que desafiam o tempo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Aqui é o Léo e um grande abraço.